Fala galerinha, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula vamos dar procedimento o nosso sistema de nosso joguinho de xadrez com JavaScript. Na aula passada a gente fez os movimentos das peças, dos peões. No caso a gente fez os movimentos possíveis, né? Vocês viram os movimentos para captura das peças brancas, os movimentos para saída inicial dos peões brancos e o movimento das saídas, né, de meio de jogo, que seria após ele jogar, ele já pode ir uma só por vez. Nesse caso aqui vocês podem ver, por exemplo, eu clico aqui e clico aqui, ele já me diz que pode jogar, que foi o código que a gente fez na aula passada. Se eu deixo clicado e eu clico num lugar nada a ver, tipo aqui, ó, jogada inválida. Então nossas validações já estão funcionando porque ele não está achando os índices da casa que eu cliquei, por exemplo, essa, dentro do objeto que retornou essas duas casas possíveis. Bebendo café aqui. Então nesse vídeo a gente vai fazer, primeiro vamos fazer o inverso agora, né, que vai ser para as peças pretas. Então primeiro vou pegar esse peão de D, não, vamos pegar esse peão de E8, E7 e colocar ele em E6 por aí. Então E7, vamos pegar ele daqui, vamos colocar ele em E5, E5 aqui, então ele vai ficar aqui. Aí eu vou pegar esse peão de F2, vou colocar ele em F4, F2, F4. Tá? A gente vai usar esse tabuleiro estático só para a gente poder fazer as verificações assim, tá, pessoal? Depois a gente faz o tabuleiro dinâmico de novo, a gente volta pro código de JavaScript de novo, que é para o print board lá. Então aqui o D2 vai para D4 também. Então D2, pega o D2, D4, D4. E aqui a gente já tem pra gente fazer o inverso. Então quando eu clico aqui ele já me mostra que eu posso ir pra frente, ó, tá vendo que ele pode capturar e ir pra frente uma casa. Vamos agora então pegar aquele código que a gente fez na aula passada. Lá em Find the Move Spawn, aqui a gente tem o white, tá? Que ele termina aqui. Então pega daqui, ó, seleciona até aqui. E aí pra gente não se confundir, vamos fazer um comentário aqui, ó. Movimentos peões pretos. Termina movimentos peões pretos. E aí joga o código que tá lá aqui. A gente agora tem que ter muito cuidado, porque adaptar código é bem complicadinho. Bom, primeiro, aqui é para o movimento inicial. O movimento inicial dos brancos é se ele estiver na line 2. No caso das pretas é se ele estiver na line 7. Certo. Se ele estiver na line 7, então ele vai fazer um for i igual a 0. Nesse caso já não vai ser 0, vai ser... Ele vai começar, já que ele começa da casa 7, então ele vai começar da casa 7. Enquanto ele for maior e até que ele seja igual à casa 5, ou seja, são duas casas, eu quero que ele vá decrementando essa minha variável i aqui. Aí, aqui dentro desse for, a gente vai ter uma verificação que vai ser assim, ó. Se, porque ele começa do 7, certo? Então eu só quero marcar, lembra que eu falei, eu só quero marcar a partir da casa da peça? Então se i for diferente, só se ele for diferente que 7, eu quero que ele marque as casas à frente, já que eu estou na casa 7, então a partir da 7 eu quero que ele marque. Então 7, aí depois 6 e 5, então 7, 6, 5, só que pula 7, 6 e 5. Então aí ele faz aqui mesmo procedimento. Certo, aqui tá tudo bem. Tudo bem, eu tô nas blacks, né? Ok. Se não é porque ele não tá na casa 7, só que ele também continua indo pra frente. Então, o i agora vai ser igual a line, ou seja, ele tá na line 7, certo? Por exemplo, sei lá, line 6, ele acabou de andar. Enquanto a variável, porque ele desce, certo? Enquanto a variável line i, quer dizer, for maior até ele ser igual a line menos 1, a variável i
incrementa. Então ele vai sempre de 1 em 1 aqui, a gente deixa o for que tem lá em cima, só que pro de cá. Então, aqui ele pega a casa, e aí ele avança. E aí agora a gente verifica as diagonais. A linha diagonal dele é que vai mudar nesse caso, vai ser line -1, certo? Porque a gente está na line, por exemplo, line, nesse caso aqui ele está na line 5, se não me engano. É, line 5, então line 4 é sempre as que ele pode capturar. Então line 4 e aí eu olho as duas colunas, né? Então line 4, próxima coluna, e line 4, coluna anterior. Só que nesse caso, como eu estou no bloco das blacks, ele verifica as whites. Mesmo procedimento aqui embaixo, ó. Ele olha os dois lados, se pode ou não capturar. Então as brancas podem capturar. Aí eu vou vir aqui em cima. Opa, cá em cima. Procura pelos, aqui ó, jogador. Aqui vai ser black. Então por enquanto eu posso capturar porque são as brancas, F5. Cliquei nas pretas. Aqui tá errado, tá? Tá super errado. Calma aí. Deixa eu voltar aqui, cá embaixo no moves, cadê? Calma aí. Find move spawn, ok. Aí ele tem o, se for white, abre chaves. Aí ele fecha as chaves aqui, se não, movimentos pretos. Certo. Ele termina movimentos pretos cá embaixo, ok. Então o que, é que ele está falando? Se line for igual a 7, console.log tá na linha 7. Só que obviamente ele não está na linha 7. Então vamos abrir aqui o console. F5. Ok. Ele não tá, de fato, não tá falando que... Então por que ele tá marcando duas? Deixa eu ver. Só se estiver na linha 7. Se não... Line, console.log. Console.log line. Vamos ver que número que ele dá aqui. Opa, console F5. Cliquei. 5, né? Tá certo. Então, ok, 5. Então... Lá var i igual a line. I maior ou igual a line -1. Então 5, 4. E incrementa. Console.log i. Cinco, 4. 5, 5. Ah, tá. É porque eu tô com dois print. Dois console.log. Vamos ver aqui. 5, 4. Só que ele tá com duas, né? Então nesse caso, só se ele for diferente que line. Então, se i for diferente que line, só se ele for diferente que line. Pra eu não marcar a casa atual também. Ah, ok, até aqui tudo bem. Aí o que ele tá... Casa vai ser igual a column. Então, console.log column. Mas a linha mais... Aqui tá errado, aqui não é linha mais. Nesse caso é line. Line. Porque eu tô na tipo line 6, ele pode ir pra frente, né? Então é 5, 4 nesse caso. Tá errado. Calma aí. Console.log no column. Deixa eu conferir se tá gravando de fato aqui, ok. Que eu ainda quero ver o código para os bispos hoje. Ele tá falando que é E. A, B, C, D, E. Tá certo? E. Aqui dentro, console.log line. Ele deve me falar que aqui ele pode ir para 4. Que ele tá em 5, ele pode ir para 4. 5, tá errado. Ele tem que ser diferente. Se I for diferente que line. Line... E foi diferente que line. Line -1. Line -1. Vamos ir debugando aqui, né? Vamos fazer assim, ó. E aí line. Então quando eu clicar, I é 4, line é 5. Então no caso tem que ser a variável I, que I é diferente que line nesse caso. Então tem que ser a variável I. Então a coluna mais a variável I. Provavelmente a mesma lógica tem que ser aplicada na de baixo. Não, nas diagonais estão corretas. Aí, agora sim, ó. Então ele pode ir pra frente, capturar daqui ou capturar de cá. Vamos voltar para as whites. Ah, não, agora vamos ver as de cá. Cliquei aqui, ó, não tá deixando, ó. Linha 7. Ah, cá em cima tá bugado, ó. Tá na linha 7.
Ok. Tá linha certa. Ah, ele tem que ser também column I aqui. Então, diferente que 6,5. Cliquei, agora sim, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5. Diferente que line, então line é 5, depois 4. Então, diferente que line, 4. Aí aqui as colunas, as diagonais estão corretas. Aí eu tenho algum console log ainda? Não, certo. Tudo bem, então a gente já está vendo que está funcionando. Deixa eu voltar para o white. Aqui, white e white. Aí deixa eu tirar esse Firebug. Fazer o seguinte, eu vou pegar o peão branco de F4, colocar ele em F5 aqui agora. F4. Pega ele daqui. F5. Então ele vai avançar uma casa. Deixa eu só aproveitar para conferir. Deixa eu voltar para black rapidão aqui, ligeirão. Black. Então quando ele clica aqui, ele só pode capturar esse e vir para frente. Tudo bem. Volta para white. Aí a daqui pode capturar, a daqui pode ir só para frente, porque não pode capturar ali na esquerda. Ok. Tudo bem, então peões fechou. Agora vamos para o bispo. Então, seguinte. Onde é que tá o nosso aqui, verify piece. Aqui vai ser o seguinte, a gente já tem as verificações do pawn. Só que agora vai ser o seguinte, se tipo .index of, porque tipo é a classe da peça que foi clicada. Então se o tipo index of bishop, certo? Porque o bispo são peça deslizante. Não importa se seja black ou se seja white. Isso só vai importar para as capturas. Então, maior igual a 0. Se for um bishop, então o que é que eu vou fazer? Possible moves vai ser igual a find moves bishop. Passo o square e passo o tipo desse bishop, que é para lá dentro eu verificar se ele é um bishop white ou se é um bishop black, para eu fazer os ataques. Então, function. A mesma coisa vai ser, no caso aqui a gente já fez, né? Que foi verificando para os blacks se a peça é white e para os whites se a peça é black para ele capturar. Function find moves bishop vai receber o square, que está o bishop, e o tipo desse bishop. Aí eu vou criar algumas variáveis aqui que vai servir pra gente. Então vai ser o seguinte, se tipo .indexOf, que é o equivalente ao str, lembra? Black for maior ou igual a 0, ou seja, significa que esse meu bispo é black, então var type dele vai ser igual a black. Se bem que eu acho que a gente não vai usar essa variável type, vamos usar var type attack, vai ser igual a white. Então se ele é um black, ele ataca as whites. Se não, var type attack vai ser igual a black. Tudo bem. Var line, mesmo procedimento, vai ser igual ao número no square 1, né? Porque é coluna linha, então linha é o segundo dígito, logo o índice 1 do array, que seria o A3, A4, B7, C5, H3 e assim por diante. Então eu pego sempre o número e garanto que seja número. Var linha vai ser igual a line mais 1. Var coluna vai ser igual a square 0. Var x vai ser igual a 0 para a gente guardar os moves. Var moves vai ser igual a um objeto vazio para a gente ir incrementando. Var n, número, né? Coluna, n, coluna, número da coluna atual vai ser igual a vazio. Var coluna top right vai ser igual a vazio. E aí aqui é o seguinte, ó. O algoritmo para criar os movimentos dos bishops é o seguinte: mais uma coluna, mais uma linha, para ir para, nesse caso, para cima, para direita. Então, para cima e direita, top right. Menos um coluna, menos um linha, para baixo, direita. Baixo, né? Se você ver, ó, menos um coluna. Tipo, eu tô nessa coluna. Suponha que esse bispo esteja aqui. Menos um coluna. Então, tchum, vem pra cá. Menos um linha. Tchum, vem pra cá. Isso vai ser sempre
sempre continuado, tá aqui, pá, 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 e assim continua. E o inverso para ir para cima, certo? Então diminui a coluna, diminui a linha para ir para baixo, esquerda. Então bottom left, coluna, linha, é isso mesmo. Mais uma coluna, menos uma linha para baixo, só que direita, nesse caso, porque eu adicionei uma coluna, ou seja, fui para direita, diminui uma linha, ou seja, vim para baixo. Então direita, embaixo. Então bottom right. E por último, menos linha, menos coluna, no caso a gente já tem o que? Mais linha, mais coluna, menos linha, mais coluna, menos linha, e faltou o que aqui? Mais, menos, mais, menos, faltou o menos e o mais, né? Que seria menos coluna, menos uma coluna, mais uma linha, que vai ser o que? Menos uma coluna, então esquerda, mais uma linha, topo. Então eu vou, então para cima, esquerda, ou seja, top left, né? Então para baixo, direita, no caso menos uma, para baixo, esquerda aqui, isso eu digitei errado, esquerda. Então cima, direita, baixo, direita, cima, esquerda, certo? Então vamos começar o código em si. Subir à direita, então top right. Deixa eu ver quanto tempo de aula. Que essa vai ser a primeira aqui, né? Que na hora que eu clicar aqui, ele vai me dar os movimentos que é top right. Que seria toda essa diagonal que a gente vai ver agora. Que quando eu achar uma peça, independente de que peça seja, eu tenho que parar. Só que aí se for uma peça oponente, eu chego até a casa da peça e só então eu paro. Ou seja, adiciono moves e depois dá o break. Vocês vão ver daqui a pouquinho aqui. Vamos lá, então, todos os movimentos, o de cima, direita, o de baixo, direita, o de cima, esquerda, o de baixo, esquerda, vão ser feitos por fors, né? Então, var, no caso for, var i vai começar de 0. Aí é o seguinte, você tem que considerar o seguinte, considere que esse bispo esteja na melhor casa possível dele. Que ele possa andar o máximo possível. Seria o quê? Por exemplo, aqui, A1, que ele pode andar toda a diagonal, cortando o tabuleiro no meio. Então, quantas casas vão ter para ele andar, levando em consideração que ele esteja na primeira? Nesse caso, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Se são 7 casas, começando do 0, vai até o 6. Então, i menor ou igual 6 e incrementa. Porque aí são 6 possibilidades. Se eu passei do tabuleiro, se eu estou chegando no final do tabuleiro, para ali. Se eu achei uma peça, para ali. Se eu achei uma peça inimiga, chega na casa da peça inimiga e para ali também. Vai ser sempre isso. Só que sempre considerando que seja o máximo de movimentos possíveis. Então, se n coluna atual for igual a vazio, é porque eu ainda não achei o número da coluna atual. Então, n coluna atual vai ser igual a obj search, ou seja, pesquise no objeto, que é a nossa função. Que objeto? No objeto das colunas. Ok, mas procura por o quê? Que coluna? Essa coluna aqui. Lembra que a gente pegou aqui no square 0? Eu poderia também ter passado square 0, mas para ficar mais descritivo. Aí o que eu vou fazer? Call top right vai ser igual a n coluna mais, porque eu vou começar da próxima coluna. É o mesmo procedimento. Tanto como os peões, os movimentos deles vão começar à frente deles e nas diagonais dele, o bispo também. Eu vou ignorar essa e vou começar daqui, e assim vai, beleza? Ok, feito isso já tem a variável inicial, porque ele só vai executar esse código uma vez, que é para mim começar daquela coluna para frente, certo? Aí o que eu vou fazer? Se eu achar a coluna top right, ou seja, obj search index, procure o que nesse caso? Procure em que objeto? No objeto colunas pelo call top right. Né, porque eu adicionei mais um aqui. O call top right é direita, né, coluna na direita. Então adiciona mais um, procura ela lá dentro. Se achar, ele vai retornar. Então, se diferente que nulo, eu entro aqui. É porque eu achei a coluna. Então, se colunas call top right for diferente que a coluna atual, então eu entro aqui. Var linha
top right vai ser igual a linha que eu tenho mais, porque se a linha é a line mais 1, ou seja, line 1, line mais 1, 2, ele vai começar a partir da linha e depois incrementa, da próxima linha e depois incrementa. Então, ele pega o valor da linha, então line top right vai começar com o valor da linha e em seguida, depois que ele utilizou o valor da linha para igualar a line top right, ele incrementa mais 1 para ele ir para a próxima linha. Beleza? Aquele mesmo esquema que a gente fez na outra aula. Onde foi que eu parei? Ok. Aí eu vou pegar essa casa. Então var casa vai ser igual a cifrão aqui. Calma aí. Casa vai ser igual a colunas. Colunas call top right. Pra mim acessar essa coluna em si, tipo C, D, F, G, H, certo? E concateno com a line top right, né? Porque eu encontrei uma nova linha e uma nova coluna. Então, agora eu tenho que verificar a existência dessa casa. Então, se casa size 1 é porque eu achei a casa, então nesse caso é um movimento teoricamente válido. Só que aí começa. Se nesta casa eu encontrar uma peça, eu entro aqui. Ok. Encontrada foi igual a... Copio isso aqui para me saber que peça foi que eu encontrei. Essa foi a peça que eu encontrei. ATTR class. Para me ver se é uma peça oponente ou se é a minha peça mesmo. Então, se encontrada é .indexOf. IndexOf o que? Type attack. Se for uma peça que eu posso atacar, encontrei. Então significa que eu posso ir para a casa dessa peça, ou seja, x moves para essa aqui, essa casa, é a casa da peça que eu encontrei, e depois eu paro aqui porque eu encontrei uma peça, eu estou indo na top right, encontrei a peça, eu paro, certo? Ok. Se não, deixa eu ver aqui, encontrei a casa, se eu não encontrei a casa, eu paro aqui também porque ele vai sair do tabuleiro. Ok. Se não for uma peça que eu possa atacar, é uma peça minha, então eu paro antes de adicionar o movimento possível para ela. Então não posso capturar minha própria peça. Tudo bem? Ok. Aqui foi o que? Aqui foi da coluna top right. Se encontrou a casa, se não, eu paro aqui. Dando continuidade, eu tive que dar uma pausa aqui. Então, se eu achei a casa, entra aqui. Se eu achei a casa, entra aqui. Se nessa casa eu achei uma peça, entra aqui e verifica que tipo de peça é. Se a peça não for um tipo que eu posso atacar, eu paro o código. Se for um tipo que eu posso atacar, eu dou que eu posso fazer um move para essa casa e depois paro o código. Só que se eu não achei peça, eu ainda posso continuar indo para as próximas casas, já que eu já estou sempre incrementando aqui. Então nesse caso o que? X mais novamente para adicionar mais um move. Então moves x casa. Ok. Então aqui agora a gente vai verificar, deixa eu ver aqui, ele termina aqui. Então eu vou colocar aqui para eu poder ir para a próxima. Então coluna top right incrementa. Porque aí na próxima vez, coluna top right incrementou, ele também vai pegar a line atual, que já foi incrementada antes no primeiro código, utilizar ela e incrementar novamente. E assim prossegue. Vamos inicialmente aqui no find moves bishop, termina aqui, retornar moves. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos já deixar o console aberto aqui no canto, para se ocorrer algum problema, a gente já vai tentando corrigir aqui aos poucos. Então eu vou clicar no Bishop. Olha lá, tá vendo? Já me dá as casas, ó, tá vendo? Vamos colocar uma peça nossa na frente. Então, F4. Então F5, F4. F5. F5. F4. Aqui, F4.
Tá vendo? Ele já para ali. Vamos colocar agora uma peça do oponente. Volta ali pra frente e vamos colocar uma peça do oponente. Vamos colocar cavalo cavalo G8 a H6. G8 é um piece black, é knight black. H6. Vou colocar o cavalo em H6, então ele vai chegar... Ó, por enquanto ele chega até lá no final, certo? F5, tem um cavalo ali. Tá vendo? Agora ele pode capturar o cavalo. Tudo bem. Ok, pessoal. E vocês reparem que 1, 2, 3, 4, 5... Ele continuaria teoricamente, mas como ele não tem mais casas para encontrar, ele não adiciona como moves válidos. Quantos minutos de aula? 25. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente pega esse nosso bishop, põe ele num square ativo, no caso no meio do tabuleiro aqui, para ele ter movimentos para a esquerda, topo e assim vai. E a gente vai adaptando esse primeiro for do topo right para fazer os demais, beleza? Forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.